Boa tarde, meu nome é Marli Benites, sou acadêmica do curso de licenciatura em Geografia no Centro Universitário Internacional Uninter. O objetivo dessa aula é as dimensões políticas, dimensão cultural e demográfica no espaço demográfico. A partir do meu estágio supervisionado sobre dimensões políticas, dimensão cultural e dimensão demográfica no espaço demográfico, e também diante da circunstância em que o mundo se encontra, que não poderia ser diferente no país devido ao Covid-19, estarei apresentando essa aula de forma dinâmica. O foco desse sistema de referência e de outras convenções mundialmente aceitas trata de se estabelecer a relação espacial entre diferentes fenômenos. Eu começarei a aula de forma a fazer uma lembrança um pouco tanto quanto longínqua, que vamos lá em Aristóteles, no século 384 a.C. Naquela época, para Aristóteles, ele estudando uma forma demográfica cultural no espaço e em suas dimensões políticas, ele fez uma narrativa, uma síntese do que se trataria isso. Então, eu vou ler para vocês. A política é tudo que envolve a relação de pessoas entre si, com as instituições, com a natureza e com as representações da realidade, sendo que o homem é um animal político. Isso são palavras de Aristóteles, muito longínquas, mas muito atual, o que não se modificou até hoje. Como nós podemos ver isso? Nós partimos então da dimensão política, a possibilidade de compreensão da relação do poder territorial dentro de um espaço demográfico, onde analisa a dinâmica social da ocupação, onde se situam os conflitos, desigualdades territoriais na sociedade contemporânea. Então vamos falar da sociedade contemporânea, levando-se em conta o pensamento de Aristóteles. A relação territorial contemporânea, ela está ligada nas cidades, que é o dia a dia de cada um, que vamos poder especificar mais esse sistema da sociedade geográfica. Como todos sabem, né? Delimitar o espaço. O espaço é delimitado geograficamente em todo o mundo. Então, a globalização, ela delimitou o seu espaço territorial nos continentes, né? E por si só, dos continentes nos seus países, por si só, dos seus países nas suas cidades, por si só nos municípios e por si só nos seus povoados, sejam eles urbanos, sejam eles rurais. Então, cada limite seu, seja seco ou seja por água, está delimitado. Então, o seu território, o seu espaço demográfico está delimitado. Então, nós temos no mapa, né, toda a extensão territorial de cada um e os seus limites respeitados. Tá? Isso daí é muito simples e muito tranquilo. E dentro de cada território, dentro de cada espaço, dentro de cada continente, estão juntados o quê? Os seus povos, que contrapartida estão com as suas etnias, seus costumes, suas histórias, né? Todo o que englobam o ser humano, partindo-se do pensamento de Aristóteles. Como já vimos, essa delimitação de estados e territórios, vamos agora falar das cidades. Quando nós falamos de uma construção de cidade, nós temos aí que a política vai criar, que é um todo, uma cidade. A cidade por si só, quando ela é criada, ela tem as suas dimensões demográficas, ela tem o seu limite demográfico, ela tem a maneira como ela vai ser construída, em que sentido ela vai se expandir, né?
o tamanho das suas ruas, a localização da rua de comércio, a localização das residências. Então, tudo isso nós vamos povoar. Então, será povoado com característica de quem vai estar nessa cidade, certo? Quando nós fazemos isso, a gente vê a configuração rural também e a configuração urbana. Vamos dar um exemplo de Brasília, muito simples. Brasília é uma capital construída, planejada, discutida e povoada de acordo com o que era a necessidade da construção daquela capital, daquele daquela cidade. Por que escolheu a construção de Brasília naquela localização, naquele lugar? O centro-oeste do Brasil era muito despovoado. Então, quando se construiu essa necessidade de uma cidade para lá, construiu-se com a necessidade de buscar a popularizar aquele estado, a popularizar aquele núcleo do país. Então, construiu-se um plano piloto, suas características e suas dimensões demográficas, o seu crescimento e a sua estrutura. Então, originou-se ali a criação do quê? De uma cidade que foi totalmente habitada por imigrantes. Imigrantes do nosso próprio país, que foi para lá. Então, tudo teria que ser migrado para lá, tudo tinha que ser construído lá, né? Os nativos eram poucos, então toda a tecnologia, toda a estrutura, todo o conhecimento foi migrado para lá. Então, passou-se a centralizar naquele local isso. Vamos aí, para ter uma ideia mais ou menos, né, do espaço e do processo que ela é feita. E vamos agora falar então de outra formação de cidade e sua desigualdade. Quando nós falamos, por exemplo, em Salvador, quando Salvador nasceu, ele nasceu na Cidade Baixa, como todo mundo sabe, que é no nível do mar. Então, a Cidade Baixa era composta do quê? Do porto, dos pescadores, de pessoas menos avantajadas. Aí, criou-se a Cidade Alta, que alargou a desigualdade socioespacial. Por quê? Na Cidade Alta só tinha a classe mais alta, pessoas com mais desenvolvimento, que tinha acesso à infraestrutura, que tinha acesso à água potável, assim, a água encanada, né? Que tinha a urbanização como um todo, que tinha a cultura. Tudo estava ligado nesse processo na Cidade Alta. Enquanto isso, na Cidade Baixa também não tinha nenhum tipo de infraestrutura. Não tinha esgoto, não tinha vida social, não tinha cultura. Muito pelo contrário. A cultura que tinha era a cultura dos nativos. Então, não tinha nenhum tipo de cultura que vinha para enriquecimento da população. Igualmente, a insegurança na Cidade Baixa era maior do que na Cidade Alta. Vamos falar do Rio de Janeiro, outro caso bem parecido. Rio de Janeiro, os morros e a cidade. Então, há uma diferença muito grande, que perdura-se o número de pobres nesses lugares, em contrapartida, a riqueza fica centralizada nos espaços mais servido de infraestrutura, correto? Então, e podemos enumerar várias outras cidades que todas, praticamente, você vê. Tem o núcleo, o seu arredor e a sua periferia. Então,
é uma formação de cidade, das polis, que a gente fala que tem que ser desestruturado. Por quê? Ele cria o processo de desigualdade socioespacial, aumenta demasiadamente o número de pobres, a insegurança e a violência urbana, ela é exacerbada. Isso nós temos o clássico exemplo dos morros no Rio de Janeiro, que não há controle. O sucateamento e a deficiência dos equipamentos de serviço coletivo. Então, é o que nós falamos. É a segurança pública, é a infraestrutura, é a acessibilidade, né? É a cultura, é a educação. Então, não há isso daí. Então, existe também outro fato muito importante, que é a perda de memória da população. Porque essas pessoas mais pobres, são migrantes que vieram em busca de uma vida melhor e elas vão perdendo sua memória. Elas saem desse know-how. Como também podemos falar, as proibições, os usos alternativos de tudo que é construído dentro desses territórios. Então nós estamos aí, o rico, que tem lá toda a infraestrutura, os pobres, daí os gays, os moradores de ruas, os dependentes químicos, né? A seletividade do sócio-espacial da cidade, contrariando tudo. Então, desde Aristóteles até hoje, a modificação é quase nada, né? Óbvio que nós temos uma evolução cultural, nós temos uma evolução de infraestrutura, nós temos uma revolução de reivindicações, mas continua a mesma, né? E hoje nós podemos falar que esses contextos territoriais, eles constituem prioridades de ação do governo, onde agrega um modo sistêmico. O que é esse modo sistêmico? Que é o não interesse da modificação, que não priorizam essas modificações em prol ao menos favorecido, em prol da necessidade da população que não tem os itens básicos, né? Por exemplo, há 500 anos nós sofremos isso e há 500 anos nós estamos comungando com essa separação das desigualdades, certo? Seria hipócrita falar que não, que isso modificou, que isso aí está resolvido, que isso daí não tem. Não tem solução ainda. Nós precisamos solucionar isso, precisamos criar política pública de espaço, de tempo, de etnia, de cultura, para que os direitos de todos fiquem em comum num país de dimensão cultural e demográfica como nós temos no nosso país, certo? Essa dimensão contemporânea, quando ela for distribuída com maior homogeneia e não sistêmica como ela é feita, será recriado um limite, né, de cidadãos com mais segurança, com mais cultura, com mais qualidade de vida, com menos desigualdade, né? Com menos privações do direito democrático de se você ter o direito de estar num lugar chamado seu e que você tem toda essa infraestrutura distribuída a todos, né? Não privilegiando alguns e sem privilegiar os outros, dentro de uma ação única de governamental que é regido para todos, certo? Repare que é fácil, né? Identificar esses agrupamentos, como a gente diz anteriormente, né? Essa centralização, esse estado dessa forma. Então, hoje que nós temos que contribuir para o país e lutar por ele, é que seja feito um conceito, que seja criado, que seja dado um conceito hierarquicamente urbano, democrático e sem desigualdade, que é o propósito contemporâneo. Muito obrigado.